Um, Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vizinho do Lado, parte do podcast do Climáximo Quarentena Climática. Hoje temos connosco a Inês Tecedeiro, da Brigada Estudantil, para nos falar um bocado sobre a atual situação que os estudantes em Portugal vivem. Olá Inês, obrigado por teres aceito o nosso convite e gostava que agora pudesses falar um bocadinho sobre o que é e como surgiu a Brigada Estudantil. Olá, obrigada desde já pelo convite. A Brigada Estudantil é uma plataforma que agrega vários coletivos e procura apoiar várias lutas. A Brigada nasceu de uma necessidade de um movimento estudantil forte, unido e interseccional, e principalmente um movimento onde os estudantes se sentissem representados, independentemente das suas áreas e dos seus backgrounds, dos seus diferentes backgrounds. Portanto, acabamos por questionar como é que o nosso sistema de ensino e principalmente o ensino universitário é um agente ativo na manutenção das relações de poder e como é que ele contribui para o aumento ou para a diminuição da perpetuação das disparidades sociais. Segundo a nossa Constituição, o ensino deve colmatar as diferentes desigualdades económicas, sociais, culturais e deve promover principalmente uma compreensão mútua e um espírito de solidariedade. Isso é o que a Brigada procura fazer e procura chamar a atenção para os estudantes e chamá-los para a luta. Obrigado. Atualmente, com a crise pandémica que estamos a viver, as instituições de ensino superior encerraram e agora estão a ensaiar um novo modelo de ensino à distância. Contudo, como nós sabemos, nem todos os estudantes têm acesso aos mesmos recursos a partir de casa, como materiais informáticos ou a internet, e nem se encontram em situações financeiras, psicológicas, familiares, que lhes permitam ter uma boa aprendizagem à distância. Como é que a Brigada Estudantil olha para este modelo de ensino à distância? Bem, primeiro eu acho que temos de ter em conta o contexto em que vivemos neste momento. A questão que se coloca principalmente é como é que as instituições de ensino encaram ou não as desigualdades e condições dos seus alunos, porque estas desigualdades e dificuldades existem efetivamente. Portanto, eu penso que este ensino à distância pressupõe, por parte das instituições de ensino, que todos os seus alunos têm um computador, que todos os seus alunos têm acesso à internet e principalmente que todos os alunos têm condições familiares e habitacionais para ter uma boa aprendizagem. E que, para além disso, existem várias áreas, principalmente os alunos dos cursos artísticos ou de desporto, digamos os cursos com uma vertente mais prática, que neste momento estão com extremas dificuldades em ter uma boa aprendizagem e continuar as suas aulas sem imprevistos ou sem... Pronto, é assumir que todos os alunos têm estas condições quando não é verdade. E também por causa disso, por não terem as mesmas condições, são muitos os estudantes que se têm queixado da ineficácia deste modelo, sentem que não estão a aprender, outros sentem-se sobrecarregados, sentem que têm mais trabalhos agora do que tinham durante o período de aulas, mas apesar disso as faculdades continuam a cobrar as propinas. Esta não é uma preocupação que os estudantes têm agora, não surgiu ao mesmo tempo que o coronavírus, mas na verdade até há um grande legado e um património de luta estudantil contra a propina em Portugal.
Eu gostava de saber qual é que é a posição da Brigada Estudantil relativamente ao pagamento de propinas, taxas e emolumentos no ensino superior, não só agora em tempos de quarentena, mas também no geral. Ahm, Portanto, o ensino deve ser gratuito, democrático e público. E para que isto aconteça, as propinas não podem existir. As propinas fazem com que o ensino superior seja um privilégio reservado a quem tem capacidades para o sustentar, um, arrasta milhares de pessoas para a condição de estudante, de trabalhador estudante, e vai contra aquilo que consta na nossa Constituição. Ou seja, cabe ao Estado, cabe ao Estado financiar as instituições para que este ensino seja gratuito, de qualidade democrática e uma realidade para todos, e nós sabemos que isso não acontece. E é ainda importante que exista uma desconstrução de certos mitos que se vieram a formar em relação às propinas, como a ideia de que sem a propina a faculdade não se sustenta e que nós estamos a pagar por um serviço, quando isto não é real, porque o acesso ao ensino é um direito e não um serviço pelo qual nós pagamos. No momento em que vivemos, neste momento específico, esta realidade ainda se acentua mais. É imperativo que as propinas sejam suspensas de imediato, porque estamos perante uma iminente crise socioeconómica. Muitas famílias ficaram sem os seus rendimentos, ou viram os seus rendimentos extremamente reduzidos. E, portanto, é mais importante agora do que nunca que os estudantes e os seus direitos sejam protegidos e que a educação, e que seja um ponto assente de que a educação é um direito que ninguém devia ter de abandonar por não ter condições de o pagar. E nós vemos isto a acontecer agora, porque muitas pessoas não têm condições de momento para pagar as propinas e decidem abandonar os seus cursos. Para além destas questões que falámos do ensino à distância e das propinas, quais é que são as adversidades que os estudantes hoje em dia enfrentam em Portugal? Quais é que são as adversidades que a Brigada Estudantil identifica e que propostas e soluções é que vocês apresentam para as eliminar? Portanto, o valor da propina é definitivamente um fator bastante importante, mas acompanhado disto temos também o valor exorbitante das rendas, da habitação, que são sem dúvida uma das maiores dificuldades da vida dos estudantes. A propina e o valor das rendas associadas impedem que muitos estudantes tenham condições para estudar. E são muitos os estudantes que se encontram deslocados e muitas vezes são confrontados, principalmente nas zonas de Lisboa e do Porto, com rendas elevadíssimas e contratos de arrendamento que apenas visam o lucro das pessoas que fazem estes contratos e que de forma alguma protegem o aluno e a sua estabilidade. Mas existe ainda neste momento, e não só, sabemos que isto acontece principalmente neste momento devido à falta das aulas presenciais, mas é uma coisa que acontece recorrentemente, que é a sobrecarga de trabalhos. E a Brigada acredita que deve existir uma atuação por parte dos conselhos pedagógicos de cada instituição, de forma a impedir que os estudantes sejam confrontados com demasiados trabalhos para uma única cadeira, quando não têm apenas uma cadeira, têm 5, 6, por vezes 7 cadeiras, e que deve haver uma maior atenção à falta de recursos tecnológicos e materiais, isto é, as universidades deveriam procurar compreender quantos são os alunos que enfrentam dificuldades, nomeadamente relativas ao acesso à internet ou a computadores. Sabemos que muitas pessoas às vezes só têm um computador em casa e que têm que dividir com os seus irmãos, ou que os seus pais podem estar em teletrabalho e precisam de usufruir desse computador. E para além disso, nesta altura, é da máxima importância que os conselhos pedagógicos sejam proativos.
em garantir que as aulas decorrem na normalidade e que não acontece algo que nós já vimos que acontece, que é um professor apenas dá 10 minutos de aulas, onde delega tarefas e não existe efetivamente uma aula. E depois temos ainda a falta de apoio psicológico que é disponibilizado ou não pelas instituições de ensino aos seus estudantes. A saúde mental é extremamente importante, principalmente quando estamos a falar de estudantes universitários, e não só, mas principalmente nos estudantes universitários, porque a carga de horário, muitas vezes a carga de trabalho é grande, existem momentos de esgotamento total, existem momentos de grande ansiedade e as instituições têm que estar preparadas e devem ter a obrigação de prestar este apoio aos seus alunos. Foram estas as questões que tinha para ti. Queria mais uma vez agradecer por vocês terem aceito o nosso convite e espero que possamos colaborar mais uma vez no futuro. Obrigado. Obrigada, Tomás. Boa tarde. Beijinhos.